Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando agora nesta manhã de segunda-feira, começando mais uma semana e graças a Deus, mais um dia de vida, queridos, juntos, dia 7 de outubro de 2024, ontem, neste final de semana, em todo o Brasil, tivemos eleições, você cumpriu o seu papel como cidadão, foi lá, votou. Que Deus abençoe a sua escolha, Deus abençoe os eleitos, que tenham uma boa administração e que o povo saia abençoado. E nessa manhã eu trouxe um assunto bem interessante para nós, é falarmos sobre o Espírito Santo na vida do cristão. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Com teus irmãos da comunidade? Como é que está o teu relacionamento com o teu bairro, com a tua cidade, com o teu país, teu estado, né? A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E para falarmos sobre o Espírito Santo na vida do crente, eu quero ler em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, abre aspas, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso aqui fala de relacionamento, andar segundo a visão de alguém, andar segundo a vontade de alguém. Então no início da nossa caminhada, de vez em quando a gente comenta, bate um papo, nós cometemos muitos erros, cometemos muitos deslizes, é normal, devido à falta de experiência, falta de relacionamento com Deus, e muitas das vezes é aquele relacionamento primário, você está começando, mas o Espírito Santo, ele é a base. Nós temos a palavra de Deus nos orientando, e o Espírito Santo é aquela base que nos fortalece internamente. Jesus, ele fez uma promessa grandiosa à sua igreja, e ele viu que não seria fácil para mim e para você ficarmos sozinhos, sem um apoio, para trilharmos o caminho da verdade, para trilharmos e vivenciarmos o Evangelho da paz, o Evangelho que restaura, que salva, que cura, que santifica. Então ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos dá a base para estarmos firmes, porque ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém diz que Jesus salva, cura e santifica se não for pelo Espírito. Até mesmo para permanecer firme no caminho, principalmente aí, precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus fez essa promessa, que se cumpriu ali em Atos 2, quando Pedro estava pregando no templo, na festa de Pentecostes, e o Espírito desceu, causando todo aquele movimento no meio do povo. Então o estopim foi aceso, e a igreja começou a crescer. Isso há quase 2000 anos atrás. Então o Espírito Santo muda justamente a forma de andar do homem se comportar, de se conduzir, de entrar e sair. Eu gosto quando Isaías diz assim, Isaías 45, 2 e 3, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, revelarei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Despedaçarei as trancas de ferro e as portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Eu gosto também quando Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E todas as coisas chegam até nós, de uma maneira direta e indireta, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos prepara para recebermos a provisão de Deus.
É o Espírito Santo que nos prepara para recebermos a provisão de Deus. Então, nenhuma condenação há, sabe? Não há condenação, mas precisamos andar segundo o Espírito. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele diz: se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Andar e viver com ele e por ele. E nele, por que não? Tem muita gente buscando justiça de homens, do patrão, do fulano, do político, né? Mas é a justiça de Deus que é soberana. E o Espírito Santo de Deus em nós nos ajuda a vermos a justiça de Deus, a vermos a mão de Deus se movimentando. Então o cristão, o crente em Cristo Jesus, ele tem uma dependência singular no Espírito Santo de Deus, para que ele vivencie o Evangelho de Cristo de uma maneira plena na vida dele, em todas as áreas. Então, é Deus que vai à nossa frente e o Espírito Santo vai em nós. Deus à nossa frente e o Espírito Santo em nós. Que coisa linda! E Paulo, ainda escrevendo a Romanos, versículo subsequente, capítulo 8, versículo 2, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que significa isso, pastor Dimas? Significa a dependência do Espírito Santo de Deus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existe uma dependência do Espírito, do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Senão eu não estaria aqui agora de manhã. Se ele não me despertasse, se ele não me estimulasse, não me motivasse a parar, preparar o devocional. Então existe uma dependência do Espírito Santo de Deus. Começar o dia, seja bem-vindo Espírito Santo de Deus, e não vá. Seja bem-vindo e fique. Tem muitos que falam, seja bem-vindo Espírito Santo, e depois, não. O Espírito Santo tem que chegar e ficar. Quando vocês já foram no hotel, né? E chega num quarto aconchegante, não dá nem vontade de sair do quarto do hotel. Dentro de casa, casa limpa, arrumada, você não dá vontade de sair. Assim o Espírito Santo, quando ele chega, encontra uma casa arrumada, eu imagino, porque o Espírito Santo, ele chora por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Por que será? Então, se a casa estiver arrumada, preparada, o Espírito Santo não vai sair de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu acho bem interessante quando Paulo escreve aqui Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. Automaticamente uma coisa está intrínseca na outra, está ligada à outra. Se livrou da lei do pecado, se livrou da lei da morte também. Sabe? Então existe a dependência do Espírito Santo de Deus para vivenciarmos a graça de Cristo, para vivenciarmos a graça do Evangelho, para vivenciarmos o amor de Deus entre nós. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. É uma recíproca verdadeira. Então que nessa manhã de segunda-feira, semana que começa, venha novos tempos na tua vida, meu irmão, minha irmã. Venha novos tempos entre você e o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te capacite, te fortaleça. E que você vivencie o Evangelho de Jesus em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, sentimental, em família, relacionamento. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça espiritualmente. Todo espírito contrário de enfermidade, devorador, seja repreendido na tua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E continue derramando bênção sobre a tua vida em nome de Jesus.
Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera. Que a mão de Deus esteja sobre o teu bairro, a tua cidade, o teu estado e sobre este país. Deus te abençoe. Graça e paz.